Muito bem, uma boa tarde a todos. Agora meio-dia e 16, hoje dia 16/10 de 2020. Vamos para a nossa segunda live dessa trilogia de lives sobre o medo. Só esperar alguns minutos para que vocês possam entrar, se acomodar, arrumar aí a tela, arrumar o som. Enfim, já daremos início a essa nossa live. Muito bem. O que acharam da live de ontem? Comentem aí enquanto estamos à espera dos outros participantes. O que acharam? Eu vi que algumas pessoas repostaram. Agradeço muito as que repostaram. Isso ajuda o trabalho a crescer. Isso ajuda tantas outras pessoas chegarem aqui ao nosso Instagram. Muito bem. Obrigado, Isabela, pelo feedback aí. Primeira live fantástica e real. Boa tarde, Mariângela. Boa tarde, Ana Paula. Que saudades do Em Rota. É isso aí, Ana Paula foi uma das alunas do curso Em Rota que nós tivemos esse final de semana. E foi fantástico, foi mesmo. Eu, toda vez que faço o curso Em Rota, depois que eu termino as formações, termino de ministrar as aulas, aquilo também, como eu comentei com vocês, aquilo me impacta. Eu fico alguns dias ruminando aquilo tudo que fora vivido. Enfim, é algo que acrescenta muito. Recomendo que todos, quando for possível, assim o façam. Muito bem, muito bem. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mandem aí como que estão em Rota online. Na verdade, esse último foi online, Renata. Nós faríamos presencial, faríamos na cidade inclusive de Ribeirão Preto, em março, só que estourou a pandemia, veio o lockdown, a gente foi prorrogando, os alunos inclusive foram muito pacientes, bondosos, generosos, e nós conseguimos marcamos o Em Rota online. Não é o melhor dos modelos para o Em Rota, é muito bom que o Em Rota seja presencial por conta das dinâmicas, das atividades, da vivência que o curso proporciona, mas para esse ano foi o que deu. Mas o ano que vem nós teremos mais um Em Rota. O ano que vem, se tudo der certo, em julho, mês 7, quero marcar um Em Rota presencial. Mas em breve comunico a vocês a agenda do nosso próximo ano. Muito bem, ótimo. Obrigado, Sabrina, eu estou bem. Sabrina simpática, falou que ela está bem, graças a Deus, e você, eu também. Obrigado. Feito, muito bem. Então na live de ontem nós vimos sobre uma das realidades do medo. Como eu disse a vocês e reitero aqui, eu não quero com isso esgotar. Olá, grande André Rebelo, meu grande amigo André Rebelo, aqui da cidade de São Carlos. O André é o nosso grande candidato aqui na cidade de São Carlos, um grande amigo, advogado, e agora aqui na cidade de São Carlos está como candidato a vereador, Deus lhe abençoe, André. Ontem nós vimos uma das realidades do medo, qual seja, o medo enquanto esse complexo narcísico, o medo e o narcisismo, o medo e a vaidade. Bom, o Pachecão é parceiro, se o Pacheco trouxe alguém para cá, eu agradeço ao Pacheco e lhe desejo que seja muito bem-vindo, veio por boas mãos. Nós vimos que o medo tem essa realidade da vaidade, uma imagem agigantada que nós temos de nós mesmos e um medo de que essa imagem seja quebrada, de que a verdade venha à tona. Como nós não queremos a verdade, nós queremos a vanglória, nós queremos essa falsidade, essa fantasia que foi criada pela nossa cabeça para sustentar uma imagem nossa que sequer existe. Nós então ficamos com medo de nos expor, medo de falar, medo de fazer, medo de se arriscar, porque vai que fazendo as pessoas descubram a farsa que eu sou. Então, ontem nós vimos uma dessas realidades do medo. O medo e a vaidade, o medo e o narcisismo. Como eu disse, nós não vamos esgotar o tema do medo, é evidente que não. Mas hoje nós iremos olhar sob um outro ângulo para conseguir dar mais um passo dentro dessa temática fantástica que é a temática do medo. Mas eu começo aqui fazendo uma provocação a todos vocês, uma provocação para que pensem e se puderem aí escrevam que isso ajuda a nossa interação. Você arriscaria dizer qual foi o seu primeiro medo? Seu primeiro temor? Ou seja, qual que é o medo que por primeiro nasce nas crianças, lá de tenra idade? É medo do quê?
Uma criança que já se diz sentir medo, ou não diz porque não domina a fala, mas que de alguma forma demonstra pelo choro, pelo modo de espernear, pela altura do choro, pelo berro, que está com medo, normalmente ela sente medo do quê? Qual foi o teu primeiro medo? Qual que é o medo de uma criança na tenra idade? Me digam. É medo do quê? Medo do bicho papão? Medo do lobo mau? Muito bem, começaram a escrever. Medo de ficar longe dos pais, a Tati mandou. Da minha mãe e do meu pai morrerem. Medo de ficar sozinha. Medo dos bichos. Medo de ficar sozinha na escola. Muito bem. Olha lá. De perder o sentido da vida, a criança não, né? A criança não vai se interpelar sobre o sentido da vida, né? De perder meus pais, medo do abandono, medo de se separar da mãe e ficar sozinha, medo de ficar só, medo de perder os pais, abandono, medo de perder os meus pais. É isso aí, perfeito, perfeito. Vocês estão conseguindo entrar exatamente no ponto da live de hoje. E nós não precisamos de muito para entrar no tema da live de hoje, porque basta uma honestidade intelectual assim, rasa, simples, um pouco de honestidade intelectual. Basta olhar para dentro do nosso peito, basta olhar para a nossa história, basta olhar para a história de todos os seres viventes, basta olhar para uma criança e entender um dos motivos pelos quais o medo se instala no nosso peito. Aonde começa essa vivência do medo, que depois cria tantos outros filhos, né? Um medo que depois vai gerando uma prole terrível de tantos outros filhos. Neuroses, obsessões, paúras, fobias, pânicos, mas isso tudo já são realidades secundárias que nós não estamos tratando aqui. Os primeiros medos, ou melhor dizendo, o primeiro medo que surge no mundo de uma criança é o medo de ficar sozinha. É o medo, como vocês estão dizendo aí, da solidão. É o medo do escuro, muito bem, acabaram de dizer, medo do escuro. Por quê? Porque o escuro, o que o escuro me comunica? O escuro me comunica uma ausência. O escuro faz com que eu não veja a pessoa, que eu não veja uma outra pessoa. O escuro me comunica vazio, me comunica abandono, me comunica solidão. O grande terror de uma criança é o terror de ficar sozinha. Ela chora no quarto e chora pedindo que alguém venha ao encontro dela. Ela chora pedindo que a mãe venha abraçá-la, que o pai venha acalmá-la. Ela chama por alguém. Ela grita pelo nome do pai. Ela grita pelo nome da mãe. E tão logo a mãe chega, e tão logo o pai se aproxima, o medo parece que vai sumindo. Mas espera aí, estava com medo do quê, meu filho? Medo do escuro. Mas continua escuro. Tá, mas agora esse escuro foi preenchido por uma presença. Era medo do quê, meu filho? Era medo do bicho papão. E onde está o bicho papão? Dentro do armário. E agora você está com medo? Não, não estou. Por quê? Porque o papai está comigo. Ou seja, se nós formos ver, no fundo, aqueles primeiros medos que nascem no nosso coração e que nos perseguem até hoje, e é isso que nós iremos ver, é o medo da solidão, é o medo de estarmos sozinhos. Ou seja, até mesmo quando o medo é medo do bicho-papão, esse medo só aparece na ausência do pai. Criança não tem medo de bicho-papão quando o pai está deitado com ela, quando ela está agarrada no pescoço do pai. Pode vir o bicho-papão, eu não tenho medo dele, o meu pai está comigo. Pode vir, né? Como diz os meus filhos, eles têm medo do raposão. Li uma vez um livro lá que falava do raposão, eles ficaram com medo do raposão. Né? Pode vir o raposão. Se o papai estiver aqui, ele mete o pé na bunda do raposão. Ele me protege do raposão. Dificilmente uma criança ao lado do seu pai, ao lado da sua mãe, vai agarrar forte o seu pai e a sua mãe, vai lhe atar, né? Vai atar-lhe ao seu pescoço e dizer: pai, estou com medo. Não. Ela estava com medo longe do pai. Na presença do pai, o medo se esvai. Por quê? Porque a presença lança fora todos os temores. Inclusive é um texto bíblico, né? A presença, que é o amor, né?
essa presença que aqui eu estou colocando, que na verdade podemos colocar como amor, vai lançando fora todos os temores. Quem nunca disse, né, algo do tipo, poxa, se você estivesse aqui, eu teria tido coragem para me posicionar. Se você estivesse aqui, eu teria tido coragem para fazer isso. Faltou-me coragem, né, para fazer esta trilha. Faltou-me coragem para eu conseguir cumprir essa minha atividade. Faltou-me coragem de responder o que eu deveria responder, porque você não estava aqui, porque eu estava sozinho. Quem nunca disse, eu não fiz isso porque eu estava sozinho? Como se a solidão nos atrofiasse, como se a solidão nos comprimisse, nos impossibilitasse de fazer aquilo que com alguém nós simplesmente faríamos. Parece que a coragem, grave nisso, parece que a coragem cresce na medida em que cresce a presença. Nós somos mais corajosos na medida em que nós estamos diante de alguém, na medida em que nós estamos com outrem. De uma torcida organizada até uma apresentação oral na frente da sala de aula, a companhia sempre parece nos fortalecer. Algumas coisas fortalecem a ponto de nos levar à temeridade, por exemplo, uma torcida organizada, aquele bando que se junta e já não existe lá coragem, aquilo já não é coragem, é temeridade, né? É imprudência, é levianidade, enfim, mas aquilo começa a gerar um estado de fortalecimento, até uma apresentação oral. Quem nunca falou, olha, fica aqui do meu lado enquanto eu falo, divida comigo o texto, eu falo uma parte, você fala outra, mas você não conseguiria falar tudo? Eu consigo, mas se você estiver comigo parece que eu sou mais corajoso, parece que eu tenho mais disposição. Ou seja, o que é o medroso sob essa ótica? O que é o medroso? O medroso é alguém que duvida da presença. Ótimo, a Ana Loy está falando sobre falar sobre o medo da morte, pensamentos de que a morte pode acontecer a qualquer momento. Vamos trabalhar, de alguma forma, hoje e amanhã nós vamos entrar um pouco sobre isso. Ana, muito bom lhe ver por aqui na live. O medroso, ele duvida, ele bota em xeque uma realidade chamada presença. Ele faz uma constante experiência de estar sozinho. Como se na vida ele estivesse dentro desse quarto escuro, sem um pai que possa lhe vir socorrer, sem um pai que possa vir deitar ao seu lado na cama e simplesmente acalmá-lo. Ele grita desesperadamente, mas ele julga que não se faz ouvir. Ele grita medrosamente e permanece nesse medo porque ele não acredita que exista um ouvido que se incline ao seu clamor, que ninguém vai vir socorrê-lo, que ninguém vai vir lhe dar a mão, que ninguém vai vir abraçá-lo, que ninguém vai vir acolhê-lo. Ele está no quarto escuro da vida e é desesperador. Ele faz a experiência de estar a sós, nu e descoberto diante de uma existência grande, ampla, vasta. E nisso tudo ele é só um pequeno ser, pobre, miserável, indefeso e o pior de tudo, sozinho. É aquela passagem, né, que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, pegando aqui um texto bíblico, que é do conhecimento, acredito que de todos, né? Quando os discípulos, depois da morte do seu Senhor, depois da morte do Cristo, estavam com medo, trancados. O texto bíblico diz exatamente isso, né? Lá em Atos dos Apóstolos, Paulo relata isso. Os discípulos estavam com medo, trancados. Com medo do quê? Com medo dos judeus. E trancados, fechados nesse quarto escuro, desesperados. Temendo o quê? Temendo a morte. Olha, mas peraí. O mestre deles não caminhou para a morte? E eles temem exatamente aquilo que o mestre passou? Não deveriam eles se configurar ao mestre, quererem fazer o caminho do seu mestre? Eles eram discípulos, ou seja, eles faziam parte dessa escola. Eles eram aprendizes, alunos, atentos. Será que
A morte era o medo. Não era a morte o motivo do medo. O motivo do medo era a solidão. Eles achavam que já não estavam mais com o seu Senhor. Que o seu Senhor já não era mais uma presença para eles. Tanto que o medo deles se finda no exato momento em que o Cristo entra. Entra, comunica-lhes a paz, se coloca diante deles, e naquele exato momento, eles que estavam trancados, fechados, tornam-se agora audazes. Tornam-se agora corajosos, valentes, alegres, abrem as portas e saem para o mundo. Porque a presença lançou fora o medo. A certeza de que há alguém que os acompanha, alguém que os assiste, há um outro que os convoca, faz com que o medo diminua e encontre o seu devido lugar. O temor vira amor. Aquele sentimento pesado sobre o peito vira uma ação de apostolado. Quando você pegando novamente aqui, né, as Sagradas Escrituras, o texto bíblico, para jogarmos luz nisso, né, e aqui, quer você tenha fé ou não, nós estamos diante de um texto que dá base às reflexões filosóficas, antropológicas e construiu toda a civilização ocidental. Quando nós pegamos lá as primeiras páginas, as primeiríssimas páginas, na verdade, a primeira página do primeiro capítulo da Bíblia, que é em Gênesis, o que nós encontramos? Nós encontramos que após a queda, né, de Adão e Eva, eles que tinham um contato muito íntimo com Deus, agora se assustam. Está escrito lá, né? Quando, né, Deus desce ao Éden e chama Adão e pergunta: onde estás, Adão? E ele responde: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Aonde está Adão? Aonde está Adão? Eu me escondi. Por quê? Porque eu tive medo. Porque eu estou nu. E por que esse medo aparece no peito de Adão? Porque Adão saiu da presença. Adão, que vivia nessa união perfeitíssima, nesse estado de graça indescritível, né? Um estado de graça que nós não conseguimos imaginar qual seja, ele por algum motivo rompeu com a presença. Ele se tornou nu. Ele se escondeu. Ele se fechou. Ele se amedrontou. A ausência sempre causa-nos pavor. A ausência causa-nos fobia. Tornamo-nos cagão diante de uma ausência. Quando Adão rompe com essa presença, afasta-se de Deus, passa a temer, cobre-se, esconde-se, acovarda-se, começa a culpar o outro, a mulher que o Senhor me deu, vitimiza-se, esquece quem ele é, do que ele é feito. O medroso, ele sente-se largado à sua própria sorte. O medroso acredita que ele não pode contar absolutamente com ninguém. Com ninguém, nem com o próprio Deus. Mas o medroso também acredita que ele não pode contar com você. Ele acha que ele está largado a ele mesmo. Ele duvida. Aqui é um ponto interessante, né? Ele duvida da bondade. O medroso, e nós quando somos medrosos, nós estamos duvidando da bondade que existe nesse mundo. Nós estamos duvidando do amor. Ou seja, ninguém vai ser bom, ninguém vai ser benevolente, ninguém vai me amar, não vai ter ninguém ao meu lado quando eu precisar. Não existe presença. Existem pessoas, mas elas não se comunicam comigo, elas não se fazem presentes. Ela duvida que pode existir um olhar amoroso, um ouvido inclinado, um coração aberto, alguém disposto a fazer algo por ela.
aquela experiência, sabe? De, por exemplo, estamos diante de uma situação terrível. Sei lá, por exemplo, você está no corredor de um hospital, desesperado porque um parente seu está na iminência de partir. Está com um quadro delicadíssimo e pode ser que nos próximos minutos venha a notícia de que ele faleceu. Ou um parente seu está numa cirurgia muito delicada e você teme perdê-lo. E você está lá, no corredor do hospital, desesperado, na sala, né, de espera, desesperado, com as mãos na cabeça, com a cabeça baixa, temeroso, receoso, e de repente alguém vem e encosta na tua mão e diz: fique tranquilo, vai dar tudo certo. Fique tranquilo, eu estou aqui. E lhe abraça. Essa pessoa pode ser um estranho. Pode ser a faxineira do hospital, entende? Pode ser o provedor lá da Santa Casa. Pode ser um amigo seu que você não vê há anos. Quando alguém encosta em você e diz o seguinte: olha, acalme-se, eu estou presente, eu estou aqui. Quando alguém lhe diz, eu estou aqui, parece que por alguns segundos você sente o medo virar fumaça. Opa, peraí, se eu tenho alguém ao meu lado, uma pessoa, um estranho que seja, isso já começa a solucionar uma parte dos meus problemas, que é o medo. É aquela situação que talvez todos nós já tenhamos vivido, né? Nós estamos no velório desesperados, chorando pela morte de alguém que amamos. E estamos chorando por quê? Porque nós estamos agora sozinhos. Nós já não temos aquela pessoa. E alguém chega e nos abraça. E nós sentimos aquele corpo, nós sentimos o pulsar daquele coração. E aquela pessoa nos abraça e o melhor que ela pode fazer é não dizer nada. O melhor que pode fazer é não dizer nada. Ou ao menos dizer o seguinte: eu estou aqui. Aquela pessoa nos abraça e fala: acalme-se, acalme-se. Eu estou aqui. Conte comigo. Eu estou aqui. Estamos juntos. Parece que as coisas começam a encontrar o seu lugar, né? Parece que uma parte desse medo começa a ir embora. Entende? Por quê? Porque a solidão, ela gera desespero. Desespero. Uma pessoa que se sente sozinha no mundo é uma pessoa que está desesperada. Em contrapartida, uma pessoa que está sempre diante de uma presença é uma pessoa que tem esperança. Ela não tem desesperança, desespero, como aquele que se sente só. Ela tem esperança. A esperança volta, a esperança surge. Olha, eu perdi alguém, eu estou num momento difícil, mas só de saber que eu não estou sozinho, eu já saí do desespero, eu já saí do medo, eu já saí da angústia. Porque é exatamente isso, volto a dizer, o amor lança fora todo o temor, e o amor é sempre uma presença. O amor não é um sentimento etéreo, um sentimento abstrato, um sentimento difuso, um sentimento vago, né? Uma realidade pura e simplesmente metafísica. O sentimento é alguém. Desculpa, o amor é alguém. O amor é uma pessoa. É uma pessoa que faz, é uma pessoa que atua, é uma pessoa que se doa, é uma pessoa que se dá. É uma pessoa que dá de si mesmo a um outrem. O amor é uma presença, e é por isso que o amor lança fora todo o temor. Porque no amor existe sempre uma pessoa envolvida. Interessante, né? Pegando aqui mais um texto, né? Um texto aí que muitos temem, inclusive, né? O texto do Apocalipse. O Apocalipse fala que quem puxa o cortejo da fila para o inferno são os covardes. É interessante isso, né? Quem está à frente puxando o cortejo rumo ao inferno são os covardes. Por quê? Porque são aqueles que estão fazendo uma experiência de estar a sós, que duvidaram de uma presença, que duvidaram do amor, que duvidaram da benevolência, que duvidaram do encontro.
Eles que estão à frente e eles que puxam o cortejo para onde? Para lugar nenhum. Um cortejo rumo a lugar nenhum, rumo à total solidão, à total ausência, o desespero, se nós podemos entrar nesse campo, né? O desespero de uma alma no inferno é o desespero de alguém que está sozinho, que está largado a ele mesmo, que escolheu uma vida solitária, que não acreditou nessa realidade chamada presença. Os covardes estão sempre sozinhos. Os covardes estão sempre sozinhos. Você pega, por exemplo, a história dos mártires, os grandes mártires. Esses homens não temeram a morte. E por que não temeram a morte? Porque eles acreditavam numa presença. Você pega, por exemplo, um São Lourenço, um dos primeiros mártires, que foi grelhado vivo, né? Era um diácono, salvo engano, que foi queimado vivo. Foi condenado porque, entre outras coisas, né, nessa perseguição foi pedido a ele para que apresentasse toda a riqueza da igreja, porque ele era o ecônomo, né, ele cuidava das finanças da igreja, e o prefeito, né, sei lá quem lá da cidade, pede para que ele então apresente, olha, você quem cuida da riqueza da igreja sou eu, então apresente a riqueza da igreja. E deu um prazo para que ele apresentasse. No dia e no lugar combinado, ele então, né, abriu as portas de uma igreja e colocou todos os pobres para fora na frente do prefeito. Quando o prefeito viu aquilo, se sentiu afrontado. Ele falou, pois bem, você queria saber a nossa riqueza são os pobres. Está aqui, a riqueza da igreja são os pobres. Então ele é queimado, ele é levado ao martírio, ele é grelhado numa grelha de ferro, numa chapa quente. São Lourenço, quando está no meio lá da chapa quente, fervendo, ele ainda vira para os seus algozes em tom de brincadeira e diz o seguinte, olha, pode virar do outro lado, porque esse aqui já está bem assado. Ou seja, cadê o medo desse homem? Cadê o medo? Ele sabia que ele seria levado à morte, e mesmo assim ele agiu conforme os seus valores, a sua crença e a sua consciência. Ele foi levado à morte. Foi botado numa grelha de ferro, fervendo. Ele foi grelhado vivo. E ele ainda foi capaz de, no meio do seu martírio, brincar. Vire-me do outro lado, porque este lado já está bem assado. Cadê o medo? Tem tudo, menos medo. Não tem medo, porque tem esperança. E tem esperança porque tem presença. E tem presença porque ele não é um covarde que vive solitariamente, que acha que o sofrimento é o sofrimento dele. E que ele passa sozinho por esse vale de lágrimas, e que ele sofre sozinho, e que ele grita e ele chora e ninguém o escuta. Ele acredita que existe uma presença. Um outro relato, né? Fantástico, o relato de Santo Inácio, ainda lá nos primeiros séculos. Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio estava para ser jogado às feras no Coliseu, e a comunidade dele começa a propor para ele que volte atrás, que abra mão. Ele sabia que, inclusive, no meio da comunidade dele haviam algumas pessoas influentes, né, que faziam parte da corte imperial e que poderiam pedir ao rei para privá-lo do martírio. E ele escreve uma carta, e eu vou ler um pequeno trecho dessa carta de Santo Inácio a vocês, na qual ele diz assim aos seus amigos, né, aos seus fiéis: eu suplico a vocês, não mostrem caridade alguma comigo. Não mostrem comigo uma caridade inoportuna. Esse é o ponto, uma caridade inoportuna. Permitam-me ser pasto das feras. Ou seja, permitam-me ser comido pelas feras, ser devorado. Ele diz numa das cartas, né? Permitam-me ser trigo de Cristo, ser devorado como um pão, como se eu virasse pasto. Eu quero ser comido por essas feras, por esses leões. Eu sou o trigo de Deus e eu quero ser triturado, eu quero ser moído pelos dentes das feras a fim de me converter em pão puro para o Cristo. E no dia seguinte, depois desse pedido, olha, não intercedam por mim, não peçam por mim na corte.
Eu quero mesmo caminhar para o meu martírio. E eu vou de peito aberto, eu vou com um sorriso no rosto, eu vou cantando louvores a Deus. No dia seguinte ele é jogado às feras e é triturado pelos leões. Mais um mártir. Onde estava o medo dos mártires? Não tinha medo. Tinha medo de perder o céu. Tinha medo de... Esse era o medo. Esse era o medo dos mártires. De sair da presença. De morrer. Alguns disseram aí, né, do Nietzsche, que morreu em solidão. Morreu em solidão e morreu em desespero. Porque não cria nessa presença. Não acreditava nessa presença. Não acreditava na bondade, na beleza, na verdade, na benevolência. Não acreditava nos outros. Não acreditava nos seus semelhantes, nos seus iguais. Né? São aquelas pessoas implicantes demais com a vida, que não acreditam nos seus pais, que não acreditam nos seus superiores, que não acreditam no seu marido, na sua esposa, que não acreditam nos seus filhos. Aquele olhar profundamente desconfiado de alguém que duvida de presença é o olhar de alguém que está também assustado e medroso, porque certamente também desconfia dessa presença amorosa que está no mundo, desse olhar atento que está sobre nós. Então, o medroso, ele é também um solitário. E ele está no medo, e o que move ele é o medo porque, implicantemente, insistentemente, miseravelmente, ele tem duvidado da presença. É aquilo lá, ele lança olhares desesperados. Ele grita, mas sem acreditar que alguém possa ouvi-lo. Ele sofre achando que ninguém vai poder pegá-lo nos braços, pegá-lo no colo. E quando eu falo ninguém, ninguém mesmo. Nem você, pessoa humana, nem uma pessoa divina. Ninguém. Ele acha que ele vive sozinho. Ele veio ao mundo sozinho, ele morrerá sozinho e na solidão ele ficará. Olha o desespero. Olha o medo que só de nós pensarmos numa cena dessa. Parece que o nosso coração começa a palpitar. Olha, se não houvesse alguém nesse mundo, se não houvesse uma presença amorosa nesse mundo, que desespero seria viver. Ok? Então é isso. Ontem nós vimos o medo e o narcisismo. Hoje o medo e a solidão. Para aqueles que de alguma forma viram sentido nesse tema, viram sentido nessa live, estou pensando aqui, proponho a leitura agora na sequência de um tema, seja de um poema, desculpa. Proponho a leitura de um poema, leitura, meditação de um poema muito curto e que fala de muito do que dissemos aqui. O poema de Santa Teresa d'Ávila, inclusive foi o dia dela ontem, né? O poema Nada te perturbe, nada te inquiete, nada te amedronte. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. A leitura e a meditação desse poema. Termina aqui a live, medita aquele poema. Eu não trouxe ele, não vou lê-lo na íntegra, embora acabei de falar praticamente ele todo, mas eu quero que vocês parem e façam esse compromisso da leitura. Se fez sentido isso, né, vá para o poema, que eu tenho certeza que esse poema vai fechar esse tema do medo e da solidão na tua cabeça. Tá certo? Senhores e senhoras, 12h50, hoje foi a nossa segunda live dessa tríade, dessa trilogia de lives. Amanhã sabadão, por que não, né? A 12h15 estaremos aqui de novo para tratar do último tema do medo, tá bom? Não vou dar o spoiler aqui, mas está tão imperdível quanto foi ontem, quanto foi hoje. Tá certo? Então, uma boa tarde a todos vocês, uma boa sexta, né? E nos vemos amanhã, sábado, a 12h15. Senhoras e senhoras, se puderem, printem. Falaram que não dá para printar a minha tela, que eu me mexo demais, né? Que sanguíneo é terrível, né? Ele se movimenta, ele se mexe, não dá para printar a tela. Então, eu paro. Se quiser, eu paro aqui alguns segundos. Printa essa tela, tá bom? Ó, tô parado. É um esforço para mim, terrível ficar parado. Printa essa tela, marque lá nos teus stories, me marque no teu story, para que mais pessoas possam vir assistir essas duas lives que ficarão salvas, é claro. O Fernando tá perguntando, né? Vai ficar salva? Fica salvo. E possam assistir a de amanhã, tá certo? Senhoras e senhoras, uma boa tarde, uma boa sexta-feira. Nos vemos amanhã, sábado, 12h15. Em pé.